Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi e este é o A Que Pauta Chegamos, um podcast da Folha para quem ainda se surpreende com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E ao meu lado está o glorioso Thiago Amparo, que tem essa cara séria e mal-humorada, mas é só fachada, e o Fábio Zanini, que nunca está de mau humor, está sempre sorrindo, mas eu desconfio que também é só fachada. Oi, gente. Olá. Olá, sempre muito simpáticos. E hoje nós vamos falar sobre a descriminalização de porte de maconha. Na última terça-feira, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para descriminalizar o porte de maconha para uso pessoal. E nessa quarta-feira, o mesmo Supremo Tribunal Federal definiu que o limite para uso pessoal é de 40 gramas. Nós vamos falar também sobre Julian Assange. O fundador do Wikileaks foi libertado da prisão em que estava desde 2019. Ele fechou um acordo com o governo dos Estados Unidos, se declarou culpado de espionagem e vai morar na Austrália, o país de origem dele. Na pauta de cultura, vamos fazer um resumão de tudo de melhor que vimos, lemos e ouvimos neste primeiro semestre de 2024. É isso, vamos começar. Vamos para a primeira pauta. Na última terça-feira, dia 25, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu que o porte de maconha para uso pessoal deixa de ser crime no país. As idas e vindas no voto do ministro Toffoli fizeram uma confusão na minha cabecinha. Então vamos tentar entender e analisar aqui com o Thiago e o Fábio. Thiago, deve ter gente achando que o Supremo legalizou o uso de entorpecentes. Então eu queria que você explicasse para a gente que não é isso. E queria também que você falasse quem é que define o que é droga no Brasil. As pessoas vão poder fumar maconha na rua, por exemplo? Então, Tati, calma, não liberou geral, não né? Liberou geral. Acho que essa é a mensagem principal. Quando a gente fala que o STF ele formou a maioria para descriminalizar porte de maconha para uso pessoal, é importante a gente entender o que isso significa. Primeiro, a gente está falando do porte, ou seja, não do uso. Ou seja, não é que você pode utilizar, né, fumar maconha na rua e isso não seria crime. Não é isso. Legalizar é você simplesmente permitir o uso, né, efetivo daquela droga, o que não é o que está em jogo. O que está em jogo é que o porte da maconha, né, você estar em posse da maconha para uso pessoal, ela deixa de ser crime, tá? E a razão para isso, na verdade, é que quando você pensa o direito penal, né, ser crime ou não, deveria ser só para situações que geram uma lesão para a sociedade, né? É claro que a gente sabe que não é essa a realidade, o sistema penal é super racista, classista, etc. Mas quando você olha da perspectiva do porte, qual é a lesão que uma pessoa com uma quantidade de droga para uso pessoal, ela está causando para a sociedade? Nada. Ela não está traficando, ela não está... se você acha que o uso é ruim, ela não está usando, enfim, só o porte em si não deveria ser criminalizado. Então é isso que está sendo discutido. O problema aqui é que, então, primeiro, como que a gente lê essa decisão? Ela é importante porque avança no Brasil num debate que é fundamental, que é a Lei de Drogas de 2006 aumentou muito o encarceramento em massa desde 2006 e quando você olha, por exemplo, de mulheres, é assustador, muitas vezes mais de mulheres presas depois da Lei de Drogas de 2006. Tem um debate também que não se diferencia no Brasil de forma objetiva quem é usuário, quem é traficante. Então tem muito, né, racismo, classismo nessa definição, que pobre, preto... A quantidade de um branco vai ser sempre menor que a quantidade de uma pessoa preta da periferia, exatamente. Mesmo sendo a mesma quantidade. Então você tem essa decisão ela é importante porque ela abre um debate fundamental do impacto da Lei de Drogas, e não só da Lei de Drogas, mas também da forma que o Judiciário interpreta a Lei de Drogas, no aumento do encarceramento, discute um papel fundamental se deveria ser crime ou não o porte da droga em si, mas não tem que ser lido como um liberou geral, porque não é a legalização ou permitir o uso daquela droga. É um pequeno passo, né? É importante, mas outro dia eu tava acabei de imaginar o cara chegando na Lua doidão. Um pequeno passo para a humanidade, né? Um pequeno passo para um homem, um grande... No lado sombrio da Lua. Um grande trago uma grande tragada para a humanidade. Um pouco, eu estava vendo um paralelo imperfeito, mas talvez dê para entender um pouco. É um pouco a questão do casamento gay, né? São passos incrementais. Então, primeiro, aprovou a parceria civil. A união estável. União estável, parceria civil. E aí você vai
vai dando passos até chegar no casamento gay, adoção de criança por gays. Mal comparando, é um pouco isso, né? É um passo importante, estamos falando só de maconha, é só uma droga, Isso é a mais começou leve. em 2015, né? São- Que eles começaram a falar disso. São, exato, muitos anos, é só o porte, não está legalizando, está só descriminalizando, mas é simbólico, num país que tem essa carga toda de repressão aos usuários, com essa carga racista e classista, como o Thiago falou, é muito sintomático que o Supremo Tribunal Federal finalmente tenha se colocado nesse debate, até porque o Congresso não ia resolver isso. Ou né? seja, a pessoa não vai presa, não é crime, mas é ilegal. Sendo ilegal, o que pode acontecer com a pessoa que está com porte ali? Uma infração, uma multa, por exemplo, algum tipo de penalidade que não uma prisão. Mal comparando é como se fosse, de novo, mal comparando, hoje eu tô com as metáforas imperfeitas. É tipo parar o analogias, carro. É uma multa de trânsito, assim, umas analogias imperfeitas é uma multa, por exemplo, ou algum tipo de sanção administrativa, mas que não seja uma coisa criminal. A gente, em geral, quando a gente pensa algo que é ilegal, a gente pensa automaticamente, especialmente pessoas que não são do direito, pensam especificamente num crime, né? Mas tem muita coisa que é ilegal e que não é necessariamente um crime. Você pode ter proibições, né? Como, por exemplo, alguns lugares proibição num condomínio de você ter barulho depois das 10 horas, você parar num lugar errado, no carro, você fumar num lugar que não pode fumar, coisas desse tipo. Muitas dessas condutas, elas são contra uma norma, mas elas não são um crime, né? E aí você tem outras formas de punir, que não é necessariamente pela via penal. E aí você pode punir administrativamente, você pode punir civilmente. Então tem várias condutas que são Punir ilegais. administrativamente pergunta burra, tá? É na empresa do cara ele se ferrar? Como que é? Freestyle, episódio freestyle. Não, uma pena imposta pelo Estado, mas não impediria que ele tivesse algum problema profissional. Por exemplo, isso, eu achei que era isso. Ele mas você ser mandado embora. Para dar um exemplo, poderia ser. Para dar um exemplo de sanção administrativa, o Estado de São Paulo tem uma legislação que pune a discriminação contra LGBTs. Então, se você está num bar, por exemplo, e é discriminado por ser LGBT, você pode apresentar uma denúncia administrativa na Secretaria de Justiça. O que pode acontecer? Várias coisas. Uma delas é uma possibilidade de multa para a empresa, para o bar, para o restaurante onde aconteceu aquilo. Isso não é um processo penal e nem um processo judicial. Esse é um processo administrativo numa denúncia no governo do Estado, né? Então você tem a possibilidade de prever sanções que não sejam pela via penal, né? Então o que a gente está falando aqui e por que não seria pela via penal? Porque a via penal, ela em tese, no Brasil não é assim na prática, mas em tese, ela deveria ser reservada para coisas mais graves, para coisas que realmente deveriam ser consideradas crime. Então, no caso de ter um porte de maconha para uso pessoal não deveria ser considerado crime. Entendi. E, Fábio, esse primeiro voto do ministro Dias Toffoli, ele parecia ter sido escrito por duas personalidades. Primeiro, ele fala do racismo na guerra às drogas e, no final, defende que deveria continuar como um ilícito. Então, ele estava ali um pouco dividido, não é mesmo? Parece aquele meme de quando começou a fazer o trabalho, que é uma pintura super bonita, depois, perto do prazo, que é um rabisco. Exato. E aí, na última terça, o Toffoli esclareceu o que tinha dito, ele declarou a seguinte frase: o voto é claro no sentido de que nenhum usuário de nenhuma droga pode ser criminalizado. Como é que a gente explica esta mente de Toffoli, Fábio? Com você como psicanalista. O Toffoli tem uma divertida mente, realmente, né? Aliás, eu acho que ele deveria estar na terceira temporada. Terceiro... Eu acho que a terceira temporada do Divertidamente é a decepção. A criança ainda, né, a ansiedade. Poderia ter um Toffolizinho ali. O Toffoli é um ministro peculiar e difícil de ler em algumas situações, porque ele é famoso por ir um pouco ao sabor dos ventos. Ele era um petista. Depois, quando ele entra no Supremo, ele se vira contra o PT, contra o Lula, ele vira um lavajatista. Ele que proibiu de ver o irmão, quando o irmão morreu? Ele que proíbe o Lula de ir ao velório do irmão, ele vira um lavajatista, depois ele vira completamente a chavinha e volta a tentar se aproximar do Lula, agora ele vira um anti-lavajatista, ele que está anulando todas as decisões da Lava Jato, enfim. O Toffoli é essa figura um pouco peculiar. Nesse caso específico, ninguém entendeu direito o que era a posição do Toffoli na semana passada, quando foi dita. Ele tinha dito que ele era contra essa ação da descriminalização. Mas depois ele explicou que, na verdade, ele era contra essa ação porque ele entende que a lei já descriminaliza todas as drogas. Então, estava dizendo que
Aprovada essa ação pelo Supremo, as outras drogas todas passariam a ser criminalizadas automaticamente e não apenas a maconha. Então ele quis esclarecer o voto dele, dizendo, não, eu na verdade entendo que tem que descriminalizar a maconha também, e com isso foi feito, a maioria ali, era o voto que faltava para a decisão do Supremo. Até brincaram nas redes sociais, que ele mesmo fez um VAR de si próprio, né? Que ele estava falando em javanês, e aí traduzido do javanês para o português, enfim. Foi o que aconteceu, mas é porque tem essa fama já do Toffoli de mudar de opinião e de dar uns votos um pouco obscuros aí sobre a situação. Mas ele esclareceu que ele realmente concorda que tem que descriminalizar não apenas a maconha, como as outras drogas também. Tiago, voltando um pouco naquilo que a gente estava falando, de que o branco privilegiado que tiver com uma quantidade de maconha vai ser sempre diferente do preto periférico, da mulher preta, da pessoa de periferia, que vai ter exatamente a mesma quantidade. Até saiu uma pesquisa disso na Folha, né? A decisão do STF, você acha que pode deixar a guerra às drogas menos racista? Olha, essa discussão no STF é um passo importante, não tem como a gente negar isso, mas tem alguns desafios. Primeiro, que essa pesquisa no Núcleo de Estudos Raciais do INSPER, né, que é do nosso colega colunista, o Michael França, que basicamente eles olharam casos similares entre, né, brancos e pretos acusados, né, dentro da lei de drogas, e pela quantidade similares você tem ali mais pessoas, né, 31 mil casos de indivíduos pardos e pretos que foram classificados como traficantes em situações semelhantes à de brancos, né? Então tem isso é uma fotografia muito clara dessa disparidade, né? A ausência também de critérios objetivos, não que os critérios objetivos resolveriam todas as coisas, mas a ausência de critérios objetivos, ela é interpretada de forma muito racista pelo próprio judiciário, e essa é uma fotografia importante. E sobre a sua pergunta, se isso vai resolver, né, o racismo, não vai. Sabe por quê? Porque tem muitas... O diabo mora nos detalhes, e a maconha também mora nos detalhes, né? Em que sentido? Porque tem muitas coisas... Tiago não está demonizando a maconha, não tá? estou, não, tenho até amigos. Mas tem algumas coisas aqui que são importantes de levar em consideração. Como, por exemplo, será que dentro da decisão do STF pode-se dar margem para ilegalidades, né, que hoje acontecem persistirem? Um exemplo, o testemunho policial, só a palavra do policial muitas vezes é utilizada como a principal base ou a única base para condenação. Ou seja, da ideia de que uma pessoa, em geral, preta e periférica, o policial vai falar que ela está com uma quantidade e essa quantidade não é para uso pessoal, é para tráfico, ela vai ser condenada. Imagina, por exemplo, que a pessoa esteja dentro da quantidade que o STF determina como uma quantidade para o usuário, mas na casa dela tem uma balança de alimentos que poderia ser usada para uma balança para medir maconha. Ou alguma outra coisa que pode dar a entender pro policial e pro judiciário de que a pessoa é traficante. Então, mesmo a quantidade pequena, ela seria colocada como traficante. Por que eu tô dando esses exemplos? Porque no dia a dia do judiciário, não é tão simples assim. Nossa, não mesmo. Não é só você só ter uma quantidade. Então, claro que isso protege, mas ele vai proteger especialmente as pessoas que já são protegidas, né? A gente sabe que nos círculos de elite, brancos, etc., a maconha já é utilizada, assim, é a droga menos nociva ali, já utilizada muito claramente, e sem nenhuma preocupação de criminalização. Então, é uma discussão séria, porque quando a gente olha nos casos, né, no dia a dia, assim, tem muitos detalhes que o judiciário precisa estar atento, e a gente precisa estar atento, porque só falar que descriminalizou para porte para uso pessoal, tem muitas coisas ali. Pode falar que o porte não é para uso pessoal, que tem indícios que não é só para uso, mas na verdade é para tráfico. Isso vai ser lido de forma muito clara e diferente entre pessoas negras e pessoas brancas. Fábio, o Datafolha ele mostrou que cresceu o número de brasileiros que dizem ser contra a descriminalização da maconha. Então, eu queria te perguntar, como você acha que a decisão do STF vai repercutir entre bolsonaristas, quem se opõe à descriminalização? Como é que tá esses grupos de WhatsApp aí que você entra com nome falso? Pior que eu entro com o meu nome mesmo. Na verdade, eu sou só um número, né? Mas tudo bem. Oh. Não, é verdade. E quero continuar assim. É porque a Folha, inclusive, proíbe que coloque nome falso. Mas eu entro... porque é um número não identificado, Você quer um abraço? Não. Até quero, mas depois. Eles, obviamente, são contra, bastante contra. É um assunto que, nos últimos dias, está basicamente dominando esses grupos de WhatsApp, como
Semana passada era o aborto, na semana anterior era saidinhas. Então, esses temas vão se sucedendo e o bolsonarismo e a direita são muito hábeis em cada hora ter um tema novo para mobilizar a militância, energizar a base e tudo mais. Já estão tentando fazer desse tema um tema político, pensando inclusive que tem uma eleição chegando, então é algo que vai ser explorado, embora não seja um tema de eleição municipal, nessa hora acaba entrando tudo, vai ser um tema em que a esquerda vai ser atacada por causa disso, em eleição, podem ter certeza. Mas vão tentar fazer desse tema uma bandeira política. Às vezes dá certo, às vezes não. No caso do aborto, perderam. No caso das saidinhas, ganharam. E há também o discurso muito forte de que o Supremo... Esse tem até uma ressonância, talvez, em setores mais de centro, né? De que o Supremo atropelou o Congresso, de que o Supremo não deveria ter se enfiado nessa discussão. O Arthur Lira reagiu, né? O Arthur Lira reagiu, o Rodrigo Pacheco reagiu. Desculpa, eu ia falar os dois. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira reagiram, dizendo que isso é uma prerrogativa do parlamento. O Supremo não deveria, entre aspas, legislar sobre isso, segundo eles. Então, sim, é um tema que já está sendo politizado, vai ser ainda mais, mas, ao mesmo tempo, eu não vejo um desfecho muito em breve para isso. Quando esse assunto começou a ser discutido no Supremo Tribunal Federal, há alguns meses, criou-se uma emenda, um projeto de emenda constitucional que começou no Senado, que, aliás, proposto pelo próprio Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que aí era uma trava total. É proibido consumo e porte de qualquer droga em qualquer circunstância. É criminalização total. Essa emenda foi aprovada no Senado e está na Câmara agora. Foi criado um grupo de trabalho, mas não vejo perspectiva realista disso ser votado esse ano, por exemplo. Certamente não, até porque tem trâmites para serem cumpridos e também para deixar um pouco a coisa assentar, para que haja algum tipo de margem de conversa com o Supremo, mas isso pode voltar no ano que vem, por exemplo, com uma possibilidade razoável de ser votado. Enquanto não chega 2025, vai valer o que o Supremo definiu, talvez isso se cristalize na sociedade como uma solução adequada, intermediária, e enquanto isso não se resolve, os bolsonaristas vão martelar e vão tentar transformar isso num tema político eterno. Essa discussão sobre se é um tema político, se é um tema que deveria ser decidido pelo Supremo, tomou conta também da discussão dentro do Supremo, né? O próprio voto do ministro Fux, por exemplo, ele falou que nós não somos juízes eleitos, o Brasil não tem governo de juízes, né? Falando que, olha, não deveria ser competência nossa falar sobre esse tema, o que é bem irônico, porque, por exemplo, ele mesmo que manteve o auxílio moradia para juízes, né? Por meio de um pedido de vista e também sustou o juiz de garantia aprovado pelo Congresso. Então, depende muito da seletividade do tema. Conforme as conveniências, esse discurso vem e vai. Então tem essa, mas eu acho que o mais forte mesmo dessa reação é a reação sobre se o STF deveria decidir ou não. Outros países também tiveram decisões de Supremas Cortes sobre o tema, né? Você teve Argentina, África do Sul, outros lugares, você teve decisões que são sobre esse tema, e o próprio STF disse, não, aqui a gente não está tentando legislar sobre legalização de todas as drogas, a gente está limitando aqui para o porte, para uso pessoal e para maconha, né? E a reação, por exemplo, de parte da liderança, né, do Congresso, dizendo, isso vai dificultar o tráfico de drogas, algo assim, isso não é verdade, porque ele está muito limitado a esse tipo de situação, não é sobre tráfico de drogas, mas soltar um monte de traficante, porque eles utilizam esse tipo de retórica justamente para poder amedrontar a sociedade, né? Mas acho que uma pauta que o Brasil está muito, muito aquém ainda, né, antes de a gente passar para o final, desse tema, é justamente uma discussão que tem pessoas fazendo, tem uma organização interessante que é a Iniciativa Negra para o Monopólio de Drogas, que fala não só sobre droga do ponto de vista individual, não é só a liberdade individual, a gente tem que pensar também sobre todas as comunidades, pessoas que foram constantemente vítimas da guerra às drogas, né? Vamos para a segunda pauta. Na última terça-feira, o fundador do Wikileaks, Julian Assange, foi finalmente libertado. Ele fechou um acordo com o governo dos Estados Unidos, se declarou culpado de espionagem e vai morar na Austrália. Só lembrando, em 2010, o Wikileaks divulgou documentos secretos da diplomacia e de órgãos de defesa americanos e o Assange foi acusado de espionagem. Ele chegou a ficar refugiado na Embaixada do Equador, em Londres, e depois foi preso no Reino Unido, com extradição pedida pelo governo americano. Vamos começar com o Fábio. O Assange ele sempre disse que é um jornalista, né? Por isso vamos começar com você.
e que por isso ele não poderia ser preso por expor esses documentos. Esse argumento faz sentido, Fábio? Faz sentido, mas ele ao mesmo tempo é complexo, porque ele é um jornalista ativista, digamos assim, ele é um produto desses novos tempos, e que antigamente você tinha uma fronteira mais delimitada do jornalismo com o ativismo, a pessoa que faz campanhas, né, que tem uma causa, que se engaja. Havia uma interferência, mas era muito menor do que é hoje. Hoje, nesse universo de redes sociais, de influenciadores, as fronteiras um pouco se confundem. Então, ele tem características de jornalista. O Assange é originalmente... Mas desculpa te interromper, mas na Guerra do Vietnã, por exemplo, teve um monte de jornalista que foi contra, né? Isso seria um tipo de jornalista ativista? Mas foi contra por uma questão de consciência, ou fez colunas... Mas não é que militava, né? Exato, Entendi. ele defendia o fim da guerra, mas ele não atuava diretamente, digamos, para acabar com a guerra. O Assange originalmente é um hacker. Ele funda o Wikileaks, que é esse site. Ele é inovador nesse sentido, né? Ele meio que criou, popularizou esse sistema em que você recebe denúncias, documentos, e o site acaba sendo um veículo para divulgá-los. Ele fez parcerias com jornais da imprensa, com veículos tradicionais de mídia, por exemplo, quando em 2010 foram divulgados esses dados militares, dados diplomáticos do governo americano, dados secretos sigilosos. Primeiro ele montou um site em que esses documentos eram expostos, mas como era muita coisa também, precisava destrinchar, aí ele fez parceria com o Guardian, com o Le Monde, fez parceria com jornais americanos, fez parceria com a imprensa brasileira, inclusive, porque esses documentos falavam praticamente de todos os países do mundo. Então, essa faceta jornalística ele tem, mas ele também é um ativista, ele é um hacker, ele tem uma agenda, ele não é um jornalista na acepção tradicional do termo, que é alguém que se preocupa com ouvir o contraditório, imparcialidade, objetividade. Ele não é esse tipo de profissional. Então, por ele ficar nessa fronteira, você tem elementos para dizer que ele fez um trabalho jornalístico. Eu até acredito que sim. Se você me perguntar se ele agiu como jornalista e deveria estar protegido por isso, eu digo que sim, acho que sim. Mas também há argumentos do outro lado. Por ele ter essa característica mista, ele também tinha uma agenda, ele também atuou, ele expôs documentos. Então, por isso, ele foi acusado de espionagem pelo governo americano, e as penas são pesadíssimas contra esse tipo de atuação. Mas esse argumento que ele colocou, ele teve muita ressonância em várias partes do mundo, teve campanhas de liberdade de expressão em defesa dele, governos e por aí vai, né? Eu acho que tem um ponto pra gente pensar aqui, que é que tipo de ativismo um jornalista poderia fazer, né? No sentido assim, você poderia falar que é um ativismo pela verdade, né? E aí depende de qual contexto. Quando a gente olha o Assange dentro do contexto de segurança nacional, um dos vídeos mais famosos, né, que eles conseguiram ter acesso, né, pelo Wikileaks, foi de um ataque com morte de civis, né, com helicópteros em Bagdá, em 2007. E aí você pode pensar assim, se não houvesse esse vazamento, a gente não saberia essa verdade, né? Você tem uma postura, claro, pró-transparência mesmo, quando a gente está falando da questão de segurança nacional, eventualmente de contra-guerra, etc. Mas aqui você tem um trabalho jornalístico, né, por excelência, que é você tentar dar transparência a algo que é relevante para o público. Inclusive, depois, né, o governo americano confirmou efetivamente que aquele vídeo era verdadeiro, né? E eu acho que tem um ponto, desculpa só interromper, que é o seguinte, para ficar claro, o Assange e o Wikileaks, eles não, embora ele seja um hacker de formação, entre aspas, o Assange, eles não hackearam eles mesmos, né? Essas informações todas não foram eles que hackearam, não foram eles que invadiram nenhum sistema. Eles receberam essas informações de um militar americano, que depois até fez uma transição de gênero, Chelsea Manning, que repassou esses dados para o Wikileaks, e o Wikileaks então expôs. Ou seja, aproximando-se mesmo de um trabalho jornalístico, né? Você recebe de uma fonte e você expõe num site. Então isso reforça, na minha avaliação... Que é exatamente quando o Guardian topa, fez a mesma coisa que ele. Exato, também. Ou Exatamente. Intercept e a Folha com o vaza-jato. Exato. Sim. Então ele tem esse argumento, que é um argumento forte mesmo, de que fez um trabalho jornalístico. Tiago, além de expor os Estados Unidos, né, expor nesse lugar de vulnerabilidade, falta de segurança, que eu acho que é o que os Estados Unidos têm mais horror que aconteça,
Esses documentos todos que foram vazados, o que ele gerou de tão terrível para o país? Assim? O que foi de mais grave que aconteceu? Então, os Estados Unidos, primeiro tem uma discussão que esse tempo longo de aprisionamento e toda essa saga com relação a Assange não é nada proporcional, né, ao que ele tenha feito. Mas uma coisa que, além da posição de vulnerabilidade do governo americano, e o governo americano utilizou isso, né, eu acho que um dos pontos principais que teve aqui é justamente esse medo que os Estados Unidos têm de se expor, não só de segredos de segurança nacional, mas também eventuais crimes, né, crimes internacionais, como crimes de guerra, morte indiscriminada de civis, nessa guerra ao terror que a gente sabe, né, em países como o Iraque, Afeganistão e outros, que os Estados Unidos, de fato, têm várias provas desses tipos de crimes, né. Então, os Estados Unidos reagiu dizendo que, olha, o trabalho que ele fazia colocava em risco a vida de militares, expunha a segurança nacional, né, gerava uma insegurança nacional para os Estados Unidos, mas, de outro lado, ele é muito celebrado como um defensor da transparência, da verdade, do trabalho jornalístico, contra os horrores que mesmo democracias possam gerar, como os Estados Unidos. Isso, né? do que foi exposto, eu era editor de internacional da Folha em 2010, quando teve essa grande revelação, porque o Wikileaks começou a fazer revelações em 2006, 2007. Essa do helicóptero que o Thiago mencionou, talvez seja até a mais grave de todas, ali por volta de 2007, que mostra, é um vídeo que mostra um helicóptero bombardeando, jogando mísseis em pessoas e matando civis. Quando teve esse Big Bang de milhares e milhares de documentos que foram divulgados em 2010, eu era editor internacional, e eu lembro que a gente fez uma força-tarefa para acompanhar tudo que era divulgado, e era muita coisa realmente, mas assim, o que tinha muito era muita fofoca diplomática, tinha muito isso, tinha coisas constrangedoras para os governos, então isso eram relatos de diplomatas americanos em diversos países que relatavam para o governo americano telegramas sobre a situação interna dos seus países. Então tinha um diplomata que falava que, olha, conversei com um ministro aqui na Arábia Saudita, que ele falou que os iranianos são uma cobra, tem que matar como se matasse uma cobra. Aí outro diplomata que falava, olha, esse ministro aqui é corrupto por causa disso, disso, disso. Eram coisas mais constrangedoras, que causavam constrangimento para o governo americano e para a diplomacia americana, do que realmente coisas muito graves, coisas que colocassem em risco real a segurança. Era tudo desse mesmo nível do helicóptero, né? Não, o helicóptero talvez tenha sido a coisa mais grave. Então houve muito exagero isso. O impacto real que esses documentos do Wikileaks causou não é tão grave assim, é mais uma coisa de dia a dia, de comunicados. Claramente os americanos quiseram, nesse caso, ter uma reação até desproporcional para dar um exemplo, para dizer, olha, não mexam com isso, ninguém mais se aventure a fazer isso, uma coisa meio dissuasória, assim, do que realmente algo... Eu lembro que a gente lia aqueles cabos aí, dava risada, publicava algumas coisas, mas depois de alguns dias também a coisa começou a murchar, porque você espremia, não tinha tanta coisa assim também. E é interessante ver que os Estados Unidos, né, se coloca muito numa posição de absolutismo de liberdade de expressão. Não só os Estados Unidos, você tem outros países do Reino Unido e alguns outros países, né, também aliados aos Estados Unidos, também democracias que têm muitas leis relacionadas a combate ao terrorismo, relacionadas à proteção da segurança nacional, proteção de militares, que muitas vezes blinda, né, o trabalho jornalístico, impede o trabalho jornalístico, né. Então, independentemente, né, se todas as informações reveladas por ele e pelo Wikileaks sejam da mesma gravidade que esse do helicóptero, ele se tornou esse símbolo justamente para poder mostrar a contradição que existe, mesmo em democracias liberais. De um lado você falar que que tem liberdade de expressão, liberdade de imprensa, de outro lado você ter várias leis que restringem o trabalho de jornalistas. E vocês acham que o Wikileaks vai continuar? Que ele vai continuar o Wikileaks, melhor dizendo? E vocês acham também que vai inibir alguns jornalistas depois desse tempo todo que ele ficou preso? Se ele vai continuar, não sei, bom, cedo para dizer ainda, ele acabou de ser libertado, ele acabou de chegar na Austrália. Acabou de beijar a mulher. Beijou a mulher. Não, e o absurdo que também ele não pôde viajar de voo comercial, né? Então a mulher dele estava pedindo abrir uma vaquinha para poder pagar né? O jatinho ali, o jatinho, né? Porque ele não podia pegar um voo Exato. particular. O Wikileaks até hoje ele existe, né? Ele não foi desativado. Mas ele tá ali um pouco meio que para constar. Faz tempo que eles não divulgam nada de grande impacto, até porque o
o Assange estava preso, estava nessa situação. Enfim, eu não conheço o Assange pessoalmente, embora tenha amigos que conheçam, que tenham entrevistado. Mas o Leandro Colom, que trabalhou na Folha há muito tempo, o entrevistou uma vez, o Jamil Chad o entrevistou também, enfim. Ele é uma personalidade muito irrequieta, né? Ele é um cara muito ousado, para dizer o mínimo, né? Eu duvido que ele fique quieto a partir de agora. Eu acho que ele vai aprontar alguma outra aí em breve. E se outros vão ser intimidados, eu acho que algum tipo de intimidação causou, certamente, né? As pessoas vão pensar duas vezes antes de fazer isso. Mas essas pessoas que são o que os americanos chamam de whistleblowers, né? São as pessoas delatores, né? As pessoas que botam a boca no trombone, que tem desde a Guerra do Vietnã, né? Do Daniel Ellsberg, por exemplo, com os documentos do Pentágono. Essas pessoas sempre vão existir. São Snowden. O Snowden, boa lembrança. Essas pessoas sempre vão existir. Que não é o Assange, né? Que são as fontes que o Assange Exato. tinha, né? São pessoas assim que vivem numa rotação diferente da nossa. Então essas pessoas não se intimidam com essas coisas também. E eu acho que vão acabar continuando explorando, divulgando esses dados. E tem toda uma discussão da importância de você ter o whistleblowers e, na verdade, também é importante de você ter leis que protejam o whistleblowers, porque eles são fundamentais para até manter, né, a transparência e integridade das instituições que eles... Então não é que a gente está desmantelando o exército americano, mas fazer com que eles não façam atrocidades como essa, né? E pensando nessa comoção toda, né, que ele gerou internacionalmente, o Lula fez campanha pela libertação dele. Thiago, por que você acha que ele gerou essa comoção toda? Eu fiquei feliz que ele foi solto, mas enfim. Também. Acho que primeiro tem essa questão, né, de defensor, né, de imprensa, tem uma questão também mais à esquerda, né, contra esse militarismo dos Estados Unidos, tem um quê disso também, então líderes, né, de esquerda também apoiam ele nesse sentido, então se tornou esse símbolo. E também pelo fato de essa saga do Assange estar há muito tempo, né, lembrando que ele estava morando, recebendo o asilo político dentro da embaixada do Equador em Londres durante bastante tempo. Então ele aparecia na sacada ali, tinha fotos, inclusive na minha aula de Direito Internacional sobre embaixadas, a capa do slide é a foto do Assange do lado de fora, assim. Então você tem, acho que pelo tempo também ele se tornou esse símbolo, né, como muito conhecido. Claro, teve o impacto inicial de algumas das revelações do Wikileaks, mas eu acho que pelo tempo que aconteceu, pelo absurdo e desproporcionalidade, né, da prisão dele e essa questão do militarismo dos Estados Unidos, isso tudo combinado, né, com a questão de ser um jornalista e da proteção de liberdade de imprensa, ele gerou essa comoção toda, né? E houve uma campanha muito bem feita pela libertação dele. Inclusive o pai dele veio ao Brasil, a mulher dele. E era uma campanha contra o governo americano, nesse caso, né? Porque o governo americano que queria extraditá-lo e puni-lo. Então acabava sendo uma campanha pela libertação dele, era uma campanha contrária ao governo americano. Então isso, obviamente, tem um apelo entre a esquerda, né? E vocês acham que esse caso todo pode ter algum impacto nas eleições? O que o Joe Biden e o Donald Trump falaram em relação ao Assange? Não sei se vai ter um impacto direto, mas o Biden, por exemplo, claramente queria se livrar desse pepino, né? Mandou o pepino para a Austrália. Basicamente isso. Esse é um assunto que meio que unia os dois partidos. O próprio Obama, quando esses fatos aconteceram, o presidente era o Obama, Sim. de esquerda, né, progressista, mas o próprio Obama também tinha uma posição muito dura com relação ao Assange. Então o próprio Biden não tinha simpatia, não tem simpatia pelo Assange, nem poderia ter, porque seria complicado politicamente para ele. O Trump nem se diga então. Então eu acho que o que o Biden queria era resolver o problema. O Biden já está com tanto problema para resolver, ele está com uma eleição tão difícil, né, mais esse, então pelo menos encerrou esse capítulo, não é mais uma questão e vai se preocupar com outras coisas mais importantes. E aí, lendo muito sobre o Assange, eu lembrei do caso que eu até acabei de falar dele, do Edward Snowden, né? Lembrando que o Snowden era analista de sistema técnico da CIA, trabalhava na Agência de Segurança Nacional, e ele foi acusado de espionagem também, por vazar informações sigilosas de segurança dos Estados Unidos, né? Ele revelou que os Estados Unidos estavam, eles sim, espionando os americanos, e também a Europa, até o Brasil, utilizando o Google, Apple, Facebook. E acho que ele ainda está no asilo político na Rússia, né, Fábio? Isso, ele está lá na Rússia, aliás, ele virou cidadão russo, ele tem cidadania russa, ele está lá, ele foi, quando esse caso foi exposto em 2013,
Primeiro ele vai para Hong Kong, e aí, obviamente, os americanos vão para cima dele. Aliás, as revelações do Snowden são até mais graves do que as do Assange. Sim, Essas são graves porque mesmo. era de espionagem Espionou em vários chefes de Estado, a própria Dilma. Uhum. O caso do Snowden, em termos do que foi divulgado, é até mais grave. E o Snowden, ele hackeou mesmo, né? Sim. Então, o Snowden teve uma ação mais de espionagem até do que... Tanto é que não se fala no Snowden como jornalista, né? Ninguém argumenta que o Snowden é jornalista. O Snowden, eu acho que é uma situação de espionagem mais definida. O Snowden seria se ele tivesse, né, assim, transmitido informações, né, para os jornalistas como o WikiLeaks, né, aí seria a fonte do WikiLeaks, Exato, né? ele foi a fonte de vários órgãos jornalísticos do mundo, inclusive no Brasil. O Glenn Greenwald, por exemplo, né, jornalista americano. Ele que fez a matéria, né? Ele fez a matéria, fez várias matérias, tem em contato com Snowden, jornalista americano que mora no Brasil. Então, o Snowden, ele se refugia na Rússia naquele momento, consegue asilo do Putin e ele depois obtém até a cidadania. Continua lá. Não há uma grande questão sobre Estado de Tal, porque as relações dos Estados Unidos e Rússia são inexistentes hoje. Agora ele tem cidadania, mas durante um tempo ficaram renovando, mais 2 anos, exato. mais e o Putin, claro, que usou isso como um troféu contra os Estados Unidos. Estou protegido aqui, está sob o meu manto, então... Ele tá lá tocando a vida dele, não sei exatamente o que ele tá fazendo. Ele provavelmente não está vazando dados sobre o Putin, porque aí... não estaria entre nós mais, né? Não. Eu lembro só um parênteus para acabar mais leve. Se ele aparecer envenenado, a gente já sabe. Exatamente, é porque eles são muito bons em envenenar. Sim. Mas tem uma... eu lembro de um meme que era dessa época do Snowden, né? Que era o Obama, assim, atendendo o telefone, falando com uma pessoa, e a pessoa fala assim, hoje é meu aniversário. Aí ele fala assim, eu sei. Bom, vamos para a terceira pauta. Agora nós vamos para a pauta de cultura. Nós estamos no final do mês de junho. Esse é o último episódio dessa temporada do A Que Pauta Chegamos. Então, eu quero propor aqui que eu, Thiago e Fábio, a gente fale o que de melhor a gente viu, leu e ouviu neste primeiro semestre de 2024. E eu vou começar. A gente já falou aqui das séries Ripley, Capote vs The Swans e Bebê Rena, que para mim foram as melhores do primeiro semestre. Mas eu vou falar de uma outra que eu tô amando também, que tá na terceira temporada, que é a série Hacks. A protagonista da série, que é a Jan Smart, ela já ganhou um Emmy pela sua atuação nessa série. Eu acho muito divertida. É sobre uma mulher na faixa de uns 70 e poucos anos. Ela já foi a maior comediante dos Estados Unidos, mas aí na primeira temporada ela andava meio em baixa. Aí ela contrata ali uma roteirista, que é uma menina jovem, que acabou de ser cancelada na internet. E aí ela dá a volta por cima. O nome da personagem dela é Deborah. E a roteirista mais novinha é a Ava. Daí ela dá a volta por cima com a ajuda dessa pupila, só que as duas brigam o tempo todo, e a Deborah, ela o tempo inteiro assedia moralmente a Ava, e você fala, não é possível, né? E isso é muito, para os tempos atuais, assim, né, de politicamente incorreto, que a gente desce o cacete nas redes sociais, você fica um pouco surpreso como você se apaixona pela relação delas. Porque elas entram numa vibe muito psiquicamente bizarra de mãe e filha. E eu até fiquei pensando, né? Por que eu tô gostando de uma série que tem tanto assédio moral e eu não surge em mim uma revolta? Mas porque é uma série, é pra relaxar, e é uma série de humor, né? Então acho que não tem que assistir com militância, etc. Elas não conseguem ficar longe uma da outra. E a gente sente um certo alívio assistindo, né? Porque às vezes é bom também descansar um pouco de tudo que é certo e tudo que é errado, que tá ali nas redes sociais o tempo inteiro, que pra nossa vida é importante, mas na hora de assistir uma série é bom relaxar. Eu assisti, eu gostei também. É muito bom. Você chegou a ver, Fábio? Não. Pode não perder a tradição. Você curtiu? Você tá vendo a terceira temporada? Não vi a terceira temporada ainda, mas eu gostei bastante. Eu tô achando a melhor. E tem essa coisa também de trazer mulheres mais velhas na televisão e tal. Sim. E agora na terceira temporada tem uma coisa muito legal, porque elas começam a terceira temporada, elas estão muito felizes, elas estão bem-sucedidas, e elas odeiam que elas estão felizes, é um tédio absoluto. Então elas se encontram e arrumam um jeito de estragar tudo que estava bom. Felicidade é chato. Felicidade é chatíssima. Aí eu vou falar de... Vocês querem falar de alguma série preferida? Eu queria falar de uma... Então vai.
que vocês vão dar risada, mas mas eu vou explicar por que ela é Ele boa. tá vendo Friends agora. Não, eu vi a série Eu vi uma série agora chamada Seinfeld. Eu vi a série do Romário no Max. É uma série documental, obviamente, em alguns episódios. Eu tinha um certo preconceito contra o personagem e eu comecei a ver com uma certa má vontade. Comecei a ver porque a minha mulher é vascaína e o Romário tem uma trajetória no Vasco, meus filhos começaram a ver também, eu comecei a ver, e a série é muito bem feita, e ela é boa porque ela mostra que só um país como o Brasil produz uma figura como o Romário mesmo, para o bem e para o mal. Então, o Romário é esse gênio do futebol, mas essa figura completamente meio macunaímica, assim, de um cara que é assim, completamente sem responsabilidade, preguiçoso, que não gosta de treinar. Um ego absurdo. Um ego absurdo, não tem respeito pelos companheiros de time, não segue protocolo. Ele queria ser um pouco vibe Maradona, né? Totalmente. É um pouco essa vibe Maradona. Ele não chega na genialidade do Maradona, mas ele é um jogador importantíssimo para a seleção brasileira, obviamente. Depois ele vira um senador, ele é senador, a gente esquece isso hoje, mas o Romário chegou a senador e agora ele está acumulando com a presidência do clube do América, do Rio de Janeiro, que é um clube tradicional de lá, que era o clube do pai dele, até se inscreveu como jogador aos 57 anos, algo assim, embora não esteja jogando, enfim. Mas é uma série que conta episódios, assim, bizarros, como é que ele não treinava, como é que ele enganava as pessoas, como é que ele conseguia sair pela tangente, como é que ele foi crescendo mesmo nesse ambiente. Brasil purinho, né? Exato. É uma coisa que, assim, você imaginar que um jogador desse na Europa não ia dar certo, não ia prosperar, embora ele tenha tido uma carreira europeia importante também, o Romário, mas é alguém que num ambiente mais profissionalizado, talvez hoje o Romário não sobreviveria como jogador, porque hoje a coisa, mesmo no Brasil, tá mais profissionalizada, solidificada, pasteurizada, sei lá. O Romário talvez seja o último grande personagem dessa época mais folclórica e romantizada do futebol brasileiro, que teve outros aí, Garrincha, o mais importante talvez, né? É uma série que vale a pena ver. Eu não tenho nenhuma simpatia pela figura, assim, acho que ele tem vários problemas como a série pessoa, mas a série é boa e vale a pena ver, porque ela não é só o Romário, é um contexto todo de como é que isso acontece no Brasil. E é muito bem feita, né? Muito bem feita, tem boas entrevistas, falando com muita gente, tem boas imagens. O Fábio, a gente tinha o momento documentário, ele já juntou documentário com série. Não, acho que tá ótimo. Tá ótimo, arrasou. Não, e assim, quebrou... Ele quebrou o roteiro. Não só quebrou o roteiro, mas ele também, assim, extrapolou as nossas bolhas, entendeu? Total. Porque jamais chegaria nos amantes do futebol. Mas vejam, viu? É legal. Eu vou ver. Não, é bem legal. E você, Thiago, de série? Então, de série, eu vi duas mais recentemente. Uma que eu achei muito boa, eu não esperava nada, achei muito boa, e a outra que eu esperava muito, achei ruim. Mas eu vou falar das duas, porque elas são sobre temas bem parecidos. Uma que muita gente deve conhecer e ter visto, que é a série no Netflix que chama Eric, né? Com aquele ator famoso, que é super difícil falar o nome dele, que é o Benedict Cumberbatch, que eu tinha muita expectativa por causa dele, e ele começa muito bem, mas depois ele vai piorando, criança, que né? é sobre o sequestro de uma criança. Eu acho que ele começa bem, tem algumas ideias interessantes, mas não gostei no geral, assim. Agora, tem uma que é sobre o mesmo tema, do desaparecimento de uma criança, que é baseado numa história real, também do Netflix, mas que se chama O Caso Assunta, que é sobre uma menina que desaparece, e aí os pais são acusados, né? Então eu não consegui ver, depois que eu tive filho, eu não consigo ver nada dessa série. Mas é que uma coisa que é uma história real, que é muito interessante, e também é muito interessante pra gente ver como que o sistema, né, penal, o sistema criminal, assim, ele tem muitas possibilidades, né? Porque você não sabe realmente, né, o que aconteceu de fato. Você sabe não vou dar nenhum spoiler, obviamente, mas você sabe o que acontece no final, no julgamento, mas você não sabe, né, a situação, se de fato são culpados ou não. E uma coisa que é muito interessante é que a atriz desse Caso Assunta, ela é absolutamente maravilhosa, assim, porque ela é muito dissimulada, então você não sabe se ela é um gênio do mal que matou a filha dela, ou se ela é só uma pobre mãe coitada que tá sentindo falta da filha. Tipo, não sabe, assim, então é muito, muito, muito bem feito. Então, são temas parecidos, mas eu achei essa série espanhola muito melhor do que o Eric. Bom, vamos pra... e você tava falando do Romário, eu lembrei de uma série que eu comecei a ver... Tô com medo que associação você fez. Não, pra onde eu vou depois do Romário?
É uma série documental também, que eu comecei a ver também sem nenhuma expectativa, e é a da criação da música We Are The World. Ah, eu vi esse. É muito interessante, Eu vi, porque acho que a gente devia cantar, inclusive, no final. We aqui. Are The World. Esse É mas bonita essa série. Mas acho que é um episódio só, não é isso? Na verdade, ela não é nem uma série, nem um documentário. Eu errei. Ela é um... É um ela é filme, um documentário. É um documentário. Esse eu gostei bastante. Eu gostei esse eu também. vi, olha só. Onde tá esse? Ixi. Tá no Netflix. Netflix. É uma... E é engraçado porque mostra todos aqueles ícones do pop... E você percebe, assim, quem era legal e quem era babaca, né? Total. Então, assim, quem é quem doidão... era muito estranho, Michael Jackson, né? Que não fala com ninguém. Michael Jackson, o Bob Dylan aparece muito estranho também no documentário. Mas ele não consegue cantar. Não consegue. O Bruce Springsteen é o cara mais legal do mundo. Sim. Gente, o Stevie Wonder é uma figuraça. Cyndi Lauper, muito doidinha, insegura. muito legal. E o Prince é o maior escroto do mundo, Não foi, né? Não foi. Não vilão, foi. se ferrou. Vilão. Não foi porque queria ter uma guitarra só pra ele tocar e tal. Mas é super legal esse documentário. Nossa, eu vou ver. É bem Parece legal. Veja. Bom, podcast, o meu preferido desse semestre todo foi A que pauta chegamos? A Que Pauta Chegamos e o Vibes em Análise. Vocês já viram o Vibes em Análise? Eu já vi quem faz o Vibes de Que Análise. aliás são bem bonitos. É meu amigo também. Eles são demais. É apresentado pelos psicanalistas e pesquisadores Andreoli e Lucas Lidk. É muito bom, porque, como o nome já diz, eles analisam psicanaliticamente as vibes, as modas, os temas do momento. Tem episódios maravilhosos sobre mentira, dinheiro, comida, solidão, esgotamento mental. Quase um Divertidamente, então. É bom demais. O Fábio, ele tá tomado pelo Divertidamente. Eu quero ver esse filme, parece que é muito bom. É eu não vi ainda. muito bom. Eu vi um, eu gostei chorei, bastante. Eu choro sempre. Eu gosto assim, não vi esse último, mas eu acho que O a um sacada é muito boa. bom. O um é muito bom. O 2 eu não vi ainda. O 2 agora entra a ansiedade, porque ela tá na... Tô falando que o 2 é melhor que o 1. O 2 é melhor. É Nossa, muito então bom. é sobre mim. Eu chorei. É que você vai crescendo Juro, com... depois o próximo vai ser nova emoção, boletos. Vocês viram que fizeram que o 3 vai ter consciência social? Não, consciência de classe. Aparece o bonequinho do Karl Marx e é consciência de classe. Mais uma emoção nova no Divertidamente. Emoção nova, consciência de classe. É muito bom. Bom, alguém quer falar de podcast? Vou fazer propaganda de um da Folha, pode? Vai. O Autoritários, da Ana Luísa Albuquerque, muito bom. Que ela faz programas temáticos de países. Inclusive, ela viajou para esses países, Índia, Hungria, El Salvador, e fala com muita gente, ganhou prêmio na Folha, inclusive, achei muito bom. Então eu vou indicar o meu aqui pela Folha, que chama Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, que eu entrevisto só mulheres acima de 50 anos. Que a ideia é super ótima, assim. Eu tô copiando da Julius Dreyfus Revers um pouco, mas é a versão brasileira. Eu tive a ideia antes dela, mas daí demora, as coisas no Brasil demoram, ela fez antes. Assim, um podcast que eu gosto muito é o Rádio Novela Apresenta. Tem um sobre aborto que é a coisa mais linda. Bom, vamos agora falar de documentário. Bom, o meu preferidaço é o Vale o Escrito, sobre a contravenção no Rio de Janeiro e a guerra entre os bicheiros, está na Globoplay, tem direção do Ricardo Calil e do Felipe Ave. E eu vi também, mais recentemente, um chamado Marinheiro das Montanhas, do Carinhanus. Ele vai para a Argélia fazer uma viagem que ele sempre quis fazer com a mãe acabou de morreu faz pouco tempo. Mas na viagem ele acaba descobrindo um monte de coisa sobre a história do pai, e conhece um monte de parente dele, a Argélia é onde o pai nasceu, né? Mas era uma viagem que ele sempre quis fazer com a mãe. É muito lindo, é dos documentários mais bonitos que eu já vi. O Fábio já falou. Mas tem outro que eu queria falar também, que também de futebol, por acaso. Aliás, sem brincadeira, tem uma safra muito boa de documentários. Você é muito hominho, né, Fábio? Sou muito hominho. Muito hominho. Tem uma chamado A Mão do Eurico, que é sobre o Eurico Miranda. Tá na Globoplay. Eurico Miranda é um cartola, um dirigente histórico do Vasco, cheio de polêmicas, morreu faz uns 5, 6 anos. E tem um documentário muito bom, com cenas ali também antigas e inacreditáveis. Bom, vamos falar de livro, então. Vou falar dos que eu li desse semestre que eu gostei mais. Eu li o da Tatiana Salem Levy, que acabou de sair pela Todavia, chama Melhor Não Contar. Ela narra ali um monte de coisa de forma super emocionante. Todas essas coisas que ela narra estão interligadas, de certa forma. Eu até fiz uma resenha para a Folha recente. Ela falou sobre o amadurecimento dela, um abuso que sofreu do padrasto, que é uma parte super tensa e triste do livro, a morte precoce da mãe, e é um livro que toda mulher deveria ler, e justamente por isso eu acho que todo homem também deveria. E um outro livro que marcou muito para mim esse ano é Uma Mulher, da Annie Ernaux. Eu adoro todos os livros da Annie Ernaux, mas acho que esse é o meu preferido. É um livro que ela escreve sobre a mãe dela, é muito bonito.
Teve um que eu li esse semestre, que na verdade ele é do final do ano passado, mas eu só consegui ler agora. Que é sobre futebol? Não, pelo contrário, é sobre uma coisa bem deprê, que é chamado Baviera Tropical. Não sei se vocês leram, da Bettina Anton, que conta a história do Mengele no Brasil. O Mengele, médico nazista, né, que foge para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, trabalhou ali no campo de Auschwitz, e ele morre no Brasil, ele morre afogado em Bertioga no final dos anos 80. E ela tem uma história até pessoal relacionada a isso, porque ela estudava numa escola alemã, quando criancinha, e depois ela foi descobrir que uma das professoras dela na escola era uma alemã, que era uma das que ajudavam a esconder o Mengele no Brasil. E ela narra que ela já adulta descobre isso e vai confrontar a mulher que já tem 90 anos. É bem interessante. E ela conta a história do Mengele, tanto na Alemanha quanto no Brasil. Chama Baviera Tropical, da Bettina Anton. Muito bom. Muito bom. E você, Thiago? Então, um que eu tava... Esse semestre foi bem difícil de aulas, não consegui avançar tanto na leitura, mas um que eu tô lendo agora, que eu fiquei pensando muito sobre a questão até com esse congresso super conservador e no período pós-pandemia, eu fiquei pensando muito sobre... as pessoas ficaram falando viva o SUS, né, durante a pandemia, com relação à vacina, e eu tava muito curioso porque eu não sabia muito sobre a história mesmo do SUS, né, e aí chegou pra mim, assim, um livro em casa que eu tô gostando bastante, chama SUS, uma biografia, que é do Luiz Antônio e Clóvis Bulcão. Eu recebi esse livro também. E é interessante, porque tipo, vai mostrar mesmo a história de como que foi possível construir esse sistema, como parecia uma ideia que não ia vingar no começo, e também para minha geração, assim, que eu cresci com o SUS, né, assim, pós-Constituição, de 88, então eu não lembrava não sabia como era antes, assim, então você saber como, de fato, era o sistema de saúde antes de hoje a gente já dá de barato que é um sistema público universal, eu acho que é bem interessante, né, então eu tô lendo esse e acho que é interessante. Bom, e para encerrar, acho que eu e o Thiago, que a gente foi, Fábio ainda não, a gente tem que falar da peça da Fernanda Montenegro, lendo Simone de Beauvoir, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. E mais difícil de conseguir ingresso. E mais difícil de conseguir ingresso. As pessoas estavam até brincando, falando que não tem que fazer no teatro, tem que fazer, sei lá, num estádio, É bonito demais. Eu amo que no final fica todo mundo em pé, ninguém vai... Bom, primeiro aplaudiram ela por 40 minutos, né? Aí só entra a voz dela, assim, falando... Bom, agora eu agradeço muito, mas eu já tenho 95 anos, não vou conseguir abraçar ninguém, muito obrigada. E aí a galera ia ficar ali enchendo o saco não íamos deixar ela embora nunca mais, né? Não, e ela mantém a atenção das pessoas, assim, parece que o tempo é suspenso, assim, durante 1h30. E é literalmente ela sentada, lendo o texto, né, recitando, na verdade não é só lendo, e você consegue imaginar, assim, parece que tá vendo a cena mesmo, assim, dela, que ela as subidas e descidas todas da voz as dela. histórias que ela conta, da Simone de Beauvoir e daquela Paris, etc., você consegue imaginar acontecendo do jeito que ela conta. Ela né? numa mesinha sentada, com o cenário todo apagado, e você vai pra história 100%. Total. Não, e é muito legal também, porque, enfim, ela fala sobre as aventuras sexuais da Simone de Beauvoir, e é muito legal você ver a Fernanda, assim, 90 anos. E é muito bom que aí Simone de Beauvoir conhece o amor da vida dela, mas volta por Sartre. E aí, quando ela finalmente esqueceu o Sartre, ela conhece a pessoa com que ela vai... E volta por Sartre. E eu vou falar uma coisa, porque também não é um spoiler, na verdade é um texto já antigo da Simone de Beauvoir, mas a minha parte favorita, que muita gente riu, assim, foi quando a Simone de Beauvoir fala sobre... porque ela também, além de, né, escritora e tal, ela também, como falou, que começou a participar de atividades de ativismo, né? Sim. E aí, uma delas que ela conta, que elas passaram na frente de uma igreja e tava entrando uma noiva, né? E as feministas gritaram, libertem a noiva! Muito bom! Sensacional. Isso era muito genial. Eu ri muito. Libertem a noiva. E eu ri muito que eu fui com uma amiga minha também, e aí ela começa... Bom, Simone de Beauvoir também sofreu por amor, né? Porque, enfim, a maior feminista de todos os tempos, porém humana, porém mulher, né? Sim. E aí, o alívio que minha amiga saiu, ela tá vendo? Simone de Beauvoir também sofria, esses homens, não sei o que. Ela ficou aliviada, que ela tá liberada enquanto feminista pra dar umas sofridas. Bom, é isso, né, gente? Vamos ficando por aqui. Esse foi o A Que Pauta Chegamos. Podcast da Folha, que é a sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Esse foi o último episódio dessa temporada. E o roteiro foi de todo mundo, essa que é a verdade, eu nunca fiz sozinha esse roteiro. E a edição de som foi de Rafael Conkle, mandei o sincerão.
Eu agradeço você ter ficado com a gente até o final do episódio, final da temporada. Valeu, gente! We are the world. Não vou cantar, não. We are the children. Um beijo pro... Eu ia falar um beijo pro Michael Jackson, mas é polêmico. É de som mesmo, né? Eu meti uma edição de som? Claro que sim. Então, peraí. Edição de som. Pronto, aí fica a piada pro final.